Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 12, Amem seus inimigos, retribuir o mal com o bem, itens 1 a 4. Ouviram o que foi dito, amarão seu próximo e odiarão seus inimigos. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos, façam o bem àqueles que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem e caluniam, a fim de ser filhos de seu Pai que está nos céus, que faz o sol levantar-se para os bons e para os maus, e que faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se só amarem aqueles que os amam, que recompensa terão? Não procedem assim também os publicanos? E se cumprimentarem apenas seus irmãos, que fazem mais que os outros? Os pagãos não fazem outro tanto? Digo-lhes que, se a sua justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarão no reino dos céus. Se amarem somente aqueles que os amam, que mérito poderão ter, visto que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? Se vocês só fizerem o bem para aqueles que o fazem a vocês, que mérito terão, uma vez que as pessoas de má vida fazem o mesmo? Se só emprestarem àqueles de quem esperam o mesmo favor, que mérito terão, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente desse modo para obter a mesma vantagem? Mas vocês amem seus inimigos, façam bem a todos e emprestem sem nada esperar, e então sua recompensa será muito grande, e serão os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sejam, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é seu Deus. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação mais sublime, porque essa virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco quanto ao sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não pretendeu, com essas palavras, que se deva ter pelo inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pede depositar confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Não se pode ter expansões de amizade com ele, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderia haver esses ímpetos de simpatia que existem entre aqueles que compartilham das mesmas ideias. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer de estar com um inimigo como se tem quando se está com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa.
O pensamento benévolo nos envolve num agradável aroma. Daí decorre a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, portanto, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é somente porque se acredita falsamente que prescreva conceder a eles o mesmo lugar no coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a usar da mesma palavra para exprimir diversas nuances de um sentimento, a razão deve estabelecer a diferença, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, pois o contato com o inimigo faz bater o coração de modo muito diverso de quando ocorre o contato com um amigo. Trata-se de não ter contra eles nem ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É alegrar-se em vez de se preocupar com o bem que lhes advém. É estender-lhes uma mão auxiliadora em caso de necessidade. É abster-se em palavras e atos de tudo o que pode prejudicá-los. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem procede desse modo preenche as condições do mandamento. Amem seus inimigos. Amar os inimigos é um contrassenso para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê em seu inimigo somente um ser nocivo, que perturba o repouso e do qual pensa que somente a morte pode livrá-lo. Disso deriva o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a não ser que seja para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna dele. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas especialmente para o espírita, a maneira de ver é totalmente diversa, porque dirige seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe que, pelo próprio destino da terra, deve esperar encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades com as quais se defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna menos amargas as tribulações, quer provenham dos homens ou das coisas. Se não se queixa contra as provas, não deve igualmente queixar-se daqueles que são seus instrumentos. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por colocá-lo à prova, deve também agradecer a mão que lhe dá a oportunidade de mostrar sua paciência e sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais cresce a seus próprios olhos e se põe fora de alcance dos dardos malvados de seu inimigo. O homem que ocupa elevada posição no mundo não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera como seu inferior. O mesmo ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o degradariam e o rebaixariam, pois para ser superior a seu adversário é necessário que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.